primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Eu vou ler para você. E Elias, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho, nem chuva nesses anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: saia daqui, vira para o oriente e te oculte junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado corvos para que te alimentem ali. Amém? Eu vou precisar dos irmãos do aleluia a partir de agora. Os irmãos do manto, do glória a Deus, entendeu? Da língua estranha. Estão aqui no meio os irmãos do glória a Deus, do aleluia? Eu vou precisar, para dar uma aquecida. Está fresquinho. Mas para você entrar na mensagem, não é sobre ser um espectador, é sobre ser parte daquilo que Deus está fazendo. Temos uma palavra, temos um norte, algo novo. Eu não sei você, eu não sei como foi seu 2023. Meu 2023 foi uma bênção, eu tenho muitos testemunhos para contar. Vivemos coisas que nunca imaginamos viver. Fomos a lugares que nunca imaginamos. E agora entramos em 2024, e eu quero dizer para você, eu não quero viver o que eu vivi em 2023. Mas foi maravilhoso, não importa, eu quero algo novo. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver do favor dEle, da misericórdia dEle. Aquilo que o salmista diz: vivendo pois em novidade de vida. Aleluia. Então pode dizer para alguém: tem algo novo de Deus para você. Deus não repete figurinha. Tem algo novo de Deus para você. Irmão, a gente começou com uma notícia já esse ano, que eu estou segurando, que eu não posso falar, que a gente está entrando no SBT. Eu não posso falar isso ainda. Irmão, sabe o que é isso? Ano passado o Evangelho entrou no Netflix pela primeira vez uma pregação. E esse ano vai ter diariamente uma palavra do Eterno. Aleluia. É só Jesus. Mas isso é novidade de vida. Ninguém filmou, ninguém vai contar para ninguém, porque se sair no Léo Dias foi vocês. Irmão, olha, você quer viver algo novo de Deus? Então eu vou te dar uma palavra sobre isso. Confiança. E isso é a coisa mais difícil da nossa vida. O tal do confiar em Deus. O tal de confiar e descansar. Porque nem tudo aquilo que a gente pensa que é perfeito contém a perfeição de Deus. Então, quando nós estamos vivendo a vontade dEle, nós precisamos estar preparados para compreender que a frustração é parte do plano, que o deserto é parte do plano, que o processo é parte da vontade, e que tudo aquilo que Ele faz coopera para o bem daqueles que o amam. Você entende isso? Bom, eu comecei meu ano, por exemplo, com um não de Deus assim, redondinho. Fiz uns planos, pastor Mirko, empolgado. Eu e minha esposa fizemos uns planos, encontramos um negócio na confusão. Não vou falar porque eu sou muito fofoqueiro, minha mulher diz que eu tenho que parar. Irmão, eu pensei que ia dar certo, tudo certo, certo. Aí quando chegou a hora do fala Deus, Deus falou não. Nós ficamos tudo emburrado. Fomos para o culto bolado, falando eu e minha esposa no carro. Como que pode? Toda vez que nós voltamos para o Brasil, depois desse período, sempre Deus tem uma novidade, que alguma coisa está acontecendo. O que vai acontecer dessa vez? Aí nós chegamos no culto frustrado. A mensagem do domingo foi: Deus que troca os caminhos. Foi ouvidor, glória a Deus. Então eu vou dizer para você, meu lindo, talvez você escolheu um caminho para você nesse ano. Eu quero dizer, Deus tem algo muito melhor do que você imaginou. Tem algo que vai além daquilo que você espera. E esse texto da Bíblia, ele conta uma jornada de confiar. Eu amo o texto desse homem, porque o Elias não é um cabra normal. Ele é um homem de muita autoridade profética. Veja bem, a autoridade profética se manifesta no seguinte termo: nesse período bíblico, o que Deus falava através do profeta acontecia, mas o que o profeta falava inspirado por Deus,
Deus fazia acontecer. Como assim? Simples. Não foi Deus que falou para Elias falar para o povo, para Acabe, que não ia chover em Gileade. Foi Elias que falou para Acabe que não iria chover em Gileade. E Deus do céu diz: está pronto, estou assinado, não vai chover então. Não, eu quero que você compreenda isso. As nossas palavras, quando inspiradas pelo Espírito Santo, elas são decretos no mundo espiritual. E nós podemos desfrutar das palavras que declaramos no mundo espiritual. Como assim, David? Tem poder? Claro que tem. Tem poder para ambos os lados, para a maldição e para a bênção. Quando você fala sobre a vida do teu filho, e não vai dar nada certo, meu filho só me dá tristeza, você está não só dizendo sobre o presente, você está contando para ele sobre o futuro. Agora, quando você faz o contrário, mesmo no caos, mesmo na provação, você diz: meu filho é uma bênção, Deus tem um plano na vida do meu filho, eu tenho certeza que ele vai romper, eu tenho certeza que ele vai viver o sobrenatural. Você não está contando sobre o presente, você está dizendo aonde ele vai chegar no futuro, e que o nome do Senhor é glorioso para fazer coisas incríveis, no casamento, na empresa, em todas as áreas. Irmão, a vida do ser humano, ela é muito parecida, todo mundo é igual. Todo mundo não gosta de segunda-feira, a maioria não gosta. A maioria não gosta do trabalho. Sabia disso? O maior número não gosta do que faz porque tem que pagar boleto. Então acorda segunda-feira de manhã, bolado com a vida, chateado, e já começa dizendo: de novo, mais uma semana. E aí você vai se azedando pela própria palavra que declara: não dá nada certo para mim. Fulano entra na empresa, ganha promoção. E você vai ficando, irmão, com uma cara de glúteo. Aí você vai para a empresa. Irmão, você chega na empresa com aquela cara característica, e aí todo mundo olha para você e faz assim: você contagia. Mas tudo começou com uma palavra sua de manhã, dizendo que nada estava dando certo, e você acreditou tanto no que disse, que está vivendo o que contou. Então é sobre isso, uma palavra. Elias está dizendo: não vai chover em Israel. Deus assinou embaixo. Eu não sei você, irmão, mas eu quero dizer tanta coisa que eu quero que o Senhor assine embaixo, para que a glória dele apareça, para que o nome dele cresça, para que ele vai, irmão, eu quero declarar no nome de Jesus, 2024 vai ser o melhor ano da minha vida até então. Você pode dizer que é só um pouquinho sobre você, não está condicionado a mim. Agora Elias diz: não vai chover. Deus diz: Elias, sai daqui, porque o pau vai pegar para o teu lado. Porque a hora que parar de chover, a primeira coisa que vai acontecer é: não vai ter mais comida na mesa, o campo não vai mais produzir. E sabe qual que é a loucura de tudo? É que quando você estuda um pouquinho só sobre Acabe, você vai ver que ele foi um dos reis mais perversos, e foi o que mais mexeu, corrompeu com as coisas do eterno. E a Bíblia diz que ele levantou Baal no reino, e transformou Baal no Deus daquele povo, e virou-se as costas para o Senhor, e começou a adorar a Baal. Qual que é o negócio? Uma questão interessante. Baal era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. Quando Elias diz: não vai chover, ele não está dizendo só que não vai chover, ele está dizendo: Deus de vocês não vai conseguir se mexer. Porque se é ele que manda a chuva e a chuva não chega, o Deus não existe ou não se mexe. Bom, Elias era sinistro. Deus diz: sai daí, Elias, e vai para o riacho de Querite, e vai e se esconde lá. Você vai se alimentar do corvo que vai trazer para você pão e carne, de manhã e de noite, e vai beber a água do riacho. Sabe qual que é a questão? Quando Deus tira Elias de Gileade, Deus está tirando Elias de uma fase boa da vida dele. Que por mais que o reino era perverso, não faltava comida, não faltava provisão, e agora Deus está enviando ele para o meio de um deserto, como um fugitivo, por conta de uma palavra que declarou. E Deus tem dessas, irmão. Às vezes Deus nos coloca em caminhos estranhos, nos aponta para destinos desconhecidos, e nós estamos sempre muito preocupados, com: será que Deus está no controle? Será que Deus está fazendo? Será que Deus ainda está olhando para a minha casa? Será que Deus sabe o que eu estou passando? E aí quando eu olho para o texto de Elias, eu vejo Deus falando que a provisão está pronta antes de ele chegar.
Aleluia. Eu quero que você celebre o nome de Jesus por conta disso, mas espere um pouco. A provisão estava pronta antes de Elias ir. Exatamente isso. Deus já disse, o riacho já está lá, e quando você chegar, os corvos vão estar pousando. Eu quero que você entenda, meu lindo Deus nunca vai te enviar para um lugar que Ele já não tenha preparado a tua chegada. O Senhor já está no destino que te enviou, em nome de Jesus. O que isso é? Confiança. Porque não é fácil. Não é fácil viver de provisão, irmão. Viver de provisão é que, bom, aqui em Americana não tem pobre, irmão, mas tem lugar que a gente vai que as pessoas entendem mais fácil isso. Oh, uma irmã recebeu, glória a Deus, recebe, irmã. Mas viver de provisão é viver de dependência. É o que chega hoje, vai hoje, e eu não posso guardar para amanhã. Desde que o mundo é mundo, desde que a Bíblia está sobre nós, o nosso meio, você vai ver que quando Deus manda provisão para o povo de Israel, no deserto, o maná que servia para um dia não dava para o outro, porque se guardasse apodrecia. Só existe um maná que não apodreceu, que foi aquele guardado na Arca da Aliança. Agora, não é fácil, porque a gente confia hoje e vai ter que confiar tudo de novo amanhã, porque amanhã não vai ter o que sobrou do dia anterior, você entende? Confiar em Deus é viver dia após dia dizendo a mesma coisa: Senhor, eu creio que Tu podes todas as coisas e que nenhum dos Teus planos pode ser frustrados. Senhor, não importa para onde eu irei, não importa o que vai acontecer, o Senhor já preparou a provisão, o Senhor já preparou o destino, o Senhor já preparou todas as coisas, nada vai me faltar em nome de Jesus. Só que isso é confiança. Qual que é o problema? É que a gente aprende a vida toda a orar já com desconfiança. Eu vou ver uma coisa. Como que a gente ora na sua grande maioria das vezes? A gente ora assim. A gente, primeiro, quando ora, né? O povo aqui é tudo da consagração, é isso mesmo? Porque o normal é assim, quando ora. E o quando ora é tipo quando está dando tudo errado. Aí ele lembra de Jesus. Aí ele corre para o joelhinho dele e ele começa a oração assim, ó: Senhor, a minha vida está tudo errado, Jesus. Comigo nada dá certo. Aí você começa a dizer: Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Eu quero que o Senhor mude meu marido. Jesus, eu quero que o Senhor abra uma porta de emprego. Eu quero. Aí você diz tudo para o Senhor que você quer. Aí no final você fala: amém. Aí você vai embora. Aí no outro dia você volta. E você volta dizendo a mesma coisa: Jesus, eu quero que o Senhor faça isso. Irmão, eu vou te ensinar um negócio. Quando você for orar, comece agradecendo. Como assim? É exatamente isso. Comece dizendo: Jesus, muito obrigado porque eu conheci o Teu nome. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado porque eu respiro. O meu coração bate no peito. Obrigado. Obrigado por isso. Obrigado por aquilo. Aí depois você pode fazer a tua petição. Aí você diz: Senhor, vou ter que dar a letra. Está dando tudo errado, Senhor. Eu preciso que o Senhor entre com providência. Só que agora você precisa entender: no segundo dia você vai mudar de novo a oração. Como assim? Você vai chegar dizendo: Jesus, muito obrigado por eu ter conhecido o Teu nome. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado pela minha família. E aí sobre o que você pediu no dia anterior, você vai dizer: Jesus, eu sei que o Senhor já está cuidando do meu casamento e eu quero Te agradecer. Senhor, eu sei que a porta já está sendo aberta e os céus estão se movendo sobre mim. Deus, eu creio que o Senhor já entrou na vida dos meus filhos e algo poderoso está acontecendo agora. E isso é fé. E ninguém consegue parar quem tem um coração voltado dessa maneira. Porque veja, você pediu num dia, você não precisa lembrar no outro. Fala para quem pertinho de você assim: Deus não sofre de amnésia. Bom, e aí, a Bíblia continua. A provisão de Elias. Elias chega no Querite, tem água no riacho. O corvo desce, loucura, eu fico imaginando o corvo descendo com comidinha, não sei se estava na boca, na patinha, onde estava. Mas era o que a comida mesmo? Pão e carne. Então o que o corvo trazia? E a água ele bebia da onde? E o que ele comia? E quem trazia? Mas da água era de onde?
Peraí, então tudo que ele precisava ou estava no lado dele ou vinha até ele? Não, então peraí, Elias não precisava mudar de geografia para encontrar a provisão que estava longe e caminhava em direção a ele? Ah não, irmão, você não pode. Irmão, quando Deus te envia para um lugar, Deus não vai precisar que você troque de endereço para receber a provisão que Ele deseja. A provisão está no lugar aonde Ele está mandando você ir, está no lugar aonde Ele te plantou. E quando mudar as estações, você vai ser o primeiro a saber. Sabe, eu sei o que eu estou falando para você, porque viver de provisão é uma coisa que, se você ainda vive ou já viveu, você sabe. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, eu tinha só uma coisa. Depois de... eu estou com 33 agora, fazer 34. Quando eu comecei a pregar, eu tinha 20 anos de idade. E quando eu comecei a pregar, irmão, eu não pregava para tanta gente assim, era 20, 30 pessoas. Só que de repente as coisas começaram a mudar e o Senhor foi mudando os planos. E por mais que eu tinha uma carreira, por mais que eu tinha algo planejado, o Senhor não deixou mais. Então quando chegou o dia da decisão cabal, de dizer não vou fazer mais o que quero, vou viver aquilo que Deus tem para mim, eu tive que abrir mão de muita coisa. Só que eu fiz uma oração para o Senhor muito séria. Eu disse: Deus, eu só quero te pedir uma coisa, não me deixa passar vergonha. Não me deixa ter que pedir dinheiro para o meu pai para pagar uma conta de luz, Senhor. Não deixa eu ter que pedir dinheiro para o meu pai para comprar comida para minha casa. Senhor, é só isso que eu te peço. Eu vou te obedecer, eu vou viver a tua vontade, eu vou cumprir o teu chamado. Mas Senhor, não me deixa passar vergonha. E foi assim que começou. A provisão vinha, a provisão chegava, mas teve um dia que eu tive a impressão que a provisão estava atrasada. Vou te contar. Quem sabe isso? Acho que, não sei, aqui acho que sabe, o povo sabe, Zé. Tal do boleto que chega, vence, tem que pagar. Então um cara que sabe não, chefe. Tem uns irmãos que nunca viu o boleto aqui, que nem sabe o que é. Rico, com os cabelos todos chamando assim. Zé, irmão, vocês sabem o que é boleto? Quem sabe o que é boleto? Dá um amém? Mas nem sabe o preço, irmão. Eu me lembro que eu preguei num congresso sábado e domingo. E aí no final do congresso de domingo, o irmão me deu um envelope com uma ofertinha. E quem é itinerante, quem já viveu isso sabe a ansiedade de abrir um envelope, a vontade de ir para o banheiro e dizer: Senhor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Aí, irmão, quando o envelope vinha gordinho, dava uma enganação. Você pensava: nossa, veio muito, era tudo nota de 2, de 1, e aí... Então, hoje Deus abençoa. E assim era a nossa vida, dependia da provisão do Senhor. Só que chegou esse dia que eu peguei a oferta, e era uma grande oferta, para mim era R$600. Fui para minha casa, sentou eu e minha esposa na frente da nossa mesa, do nosso apartamento. Tinha 48 metros quadrados. Aí sentamos e começamos a pegar as continhas do mês. Olhamos tudo e ficou faltando exatamente R$300 para pagar a conta. Irmão, nós dobramos o joelho, eu e minha esposa. Por isso que é bom quando você casa certo. Se fosse outra mulher, ia ter me colocado contra a parede, ia ter dito: foi você que tomou essa decisão, agora te vira. Não, irmão, ela dobrou o joelho do meu lado e disse: Senhor, tu prometeu e tu é fiel para cumprir. O Senhor não vai deixar acontecer. Irmão, fui trabalhar no outro dia. Eu trabalhava numa emissora de rádio, num programa de tarde. Eu estava apresentando o programa, daqui a pouco entrou a recepcionista e disse: Dave, tem um homem lá fora que quer falar com você. Aí lá fui eu para fora, cheguei, era o líder do congresso, Alexandre Catafesso, o nome dele. Ele olhou para mim e disse: Dave, ontem o pastor me perguntou quanto eu tinha dado de oferta para você. E eu falei, ele disse que ficou faltando uma parte. Falei: é verdade, irmão? É? Por dentro, irmão, você sabe fingir costume? Por fora a gente tá assim, ó. Por dentro... Sim, irmão, claro. Mas... vontade de ligar para a esposa e dizer: Deus fez a obra. Aí eu falei: sério, irmão? Daí ele me deu um envelope. Aí eu abri só a abinha do envelope assim, estava escrito: a bênção continua. Ei, irmão, a bênção continua. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é, seu agiré, irás prover de novo. Eu creio
corri pro banheiro, irmão, da rádio e peguei o envelopinho e comecei a contar 50, 100, 200, 300 reais. Exatamente o que precisava. Liguei para minha esposa dizendo: irmã, amor, Deus fez uma obra. A gente não vai precisar falar com o pai, não vai precisar falar com o meu sogro. A gente vai conseguir pagar a conta, tá redondinho, fechou, 0 a 0. Aí, irmão, eu sei que talvez alguém tá pensando: mas por que não mandou 100zinho a mais? Podia mandar 200 a mais, irmão, 500, vai colocar 500 ali, não mudava nada para ninguém. Botava, a gente podia comer uma pizza, comer alguma coisinha no outro dia. Só que quando a gente está vivendo o tempo de provisão, Deus nunca vai dar para você o que vai sobrar para outro dia. Deus vai dar para você hoje, vai consumir hoje, não vai te faltar hoje, e amanhã você vai voltar na presença dele dizendo: Senhor, estou aqui de novo, eu dependo do Senhor, eu dependo da tua provisão. Irmão, porque tem uma coisa que a gente não pode negar: no tempo da provisão é o tempo que a gente está mais crente. Quando está dando tudo certo, irmão, a gente fica confiado, filho metido. A gente já não ora tanto, a gente já não busca mais tanto o Senhor. Agora, quando a provisão, quando o calinho aperta, a gente muda até o nosso jeito de falar com Jesus, irmão. A gente fica mais pianinho, a gente fica mais humilde. E eu vou te falar uma coisa, não me leve a mal, mas tem gente que Deus vai deixar vivendo o tempo de provisão a vida toda, porque se deixar chegar na fase do celeiro, vai endurecer o coração e se virar contra ele. Eu creio que não tem nenhuma dessas pessoas aqui. Tem gente, irmão, que se comprar uma moto da mais bandida, ele já fica diferente. Ele já olha assim de... Bom, tem gente que se aceitar Jesus já fica metido. Você tem noção, gente que pensa que é mais crente que os outros, que ele anda assim. Tem coisas que Deus não faz, porque talvez pode ser exatamente o que vai te afastar dele. Então, lindo, sempre cuide do teu coração, sempre seja de acordo com aquilo que Ele deseja, para que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre você. Aí a Bíblia vai dizer que um dia o corvo veio, mas a água do riacho secou. E eu fiquei tentando procurar uma oração do Elias aqui, sabe? De Elias dizendo: Deus, a água secou no riacho. Mas isso nunca aconteceu. Quando a água secou no riacho, não foi Elias que disse para o Senhor que a água havia secado no riacho. Foi Deus que disse para Elias: Elias, a água secou no riacho. Talvez o povo da outra sessão já vai estar voando nessa hora do campeonato, né, Zé? Acredito que sim, senhor. Acredito que sim, porque você não pegou então, irmão? Será que eu tenho que dar uma melhoradinha? Porque às vezes eu sou meio confuso, né? Então eu vou tentar deixar mais simples. Acho que o culpado sou eu. Vocês são muito inteligentes, jamais vocês vão entender uma coisa dessa. Irmão, não foi ele que avisou Deus que a provisão acabou. Foi Deus que avisou para ele: a provisão está mudando de endereço, não tem mais aí. Não, irmão, eu quero ser claro com você. Quando Deus está no controle da sua vida, você não precisa falar para Ele o próximo passo, porque Ele já construiu a história inteira. Você não precisa dizer o que mais você precisa, porque Ele já sabe exatamente aonde você vai. Irmão, quando a água acabou, Ele disse: levanta, sai daí, a água acabou. Vou para onde? Vai para Sarepta. Irmão, Elias já deve estar louco de vontade de voltar para Gileade, fazer a chuva descer. Só que a Bíblia diz que o Senhor falou para ele: não, levanta e vai para Sarepta. Aí o que tem em Sarepta? Tem uma viúva que vai estar te esperando. E essa viúva vai te dar a provisão. Irmão, é loucura isso, porque por que Deus não mandou Elias para casa de alguém rico que ia ter provisão real? Comida, sobrando. Não, porque Deus mandou para a viúva? Porque Elias receberia uma provisão da viúva, só que Elias era a provisão da viúva. Eu quero que você compreenda. Deus não trabalha com provisão só tratando com itens. Deus usa pessoas como provisão na vida das pessoas. Eu quero que você celebre o nome de Jesus, porque talvez Deus colocou um amigo na tua vida dessa maneira, e você só está aqui hoje na presença de Deus porque esse amigo foi a provisão do Senhor sobre você, que trouxe consciência, que mudou o teu destino, que trocou a tua agenda. Irmão, Deus usa pessoas, e a loucura é que antes da água acabar,
Deus já sabia algo da casa da viúva de Sarepta. Como assim? Simples. A Bíblia diz que Elias se dirige para Sarepta, e quando chega em Sarepta, a viúva está onde havia a palavra declarado. E aí ele diz para ela: entra, me sirva água, por favor, aquela coisa toda que você já sabe. E ela diz: me prepara um bolo. Aí a viúva olha para ele e diz: olha, eu vim aqui para fora para juntar 2 gravetos, para entrar e com um pouco de farinha e de azeite que eu tenho, fazer uma refeição. E vai ser a nossa última refeição. Nós vamos comer e vamos morrer. A viúva tinha um filho que morava com ela, e aquele dia era o último dia que a viúva ia ter comida dentro da sua casa. Não, irmão, sabe por que a gente demora às vezes para sacar algumas coisas? Porque a gente pensa que quando Deus faz algo por alguém, Deus está fazendo pela pessoa. Deus nunca faz nada pensando você como fim. Deus sempre faz pensando no reino dele. Deus não prospera você para que você fique mais rico. Não, Deus prospera para que aquilo que ele derrame sobre você se derrame sobre aqueles que estão à sua volta. Deus nunca faz por você, Deus sempre faz por nós. Então isso destrói a inveja, destrói a ganância, porque se Deus está prosperando alguém, Deus está fazendo por mim, Deus está fazendo pelo meu povo, é a minha galera, é o meu corpo, é a minha carne. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Então exercita isso. Diga para o irmãozinho do lado: se Deus te deixar rico, eu estou rico também. Senti uma desconfiança dos irmãos agora. O que é meu é meu. A igreja de Atos dos Apóstolos fala que quando o Espírito Santo desce, uma das coisas é que eles compartilham as coisas entre si. Irmão, sabe o que é o reino de Deus? Ele se multiplica, ele não divide, ele não subtrai. Quando Deus faz algo por alguém, ele está fazendo pelo povo. A Bíblia diz que quando Samuel era o fruto da oração de Ana, lembra? Ana orou para um filho, só que enquanto Ana orava por um filho, a Bíblia diz que Israel orava sobre um sacerdote. Ou seja, Deus não respondeu só Ana, Deus respondeu toda Israel. Quando Elias estava dizendo para dentro do seu coração: aonde eu irei? Deus disse: acabou a água, tem um lugar para você ir. Só que o endereço de Elias também era a necessidade de alguém. Deus estava fazendo por Elias, Deus estava fazendo pela viúva de Sarepta, Deus estava fazendo por Gileade, Deus estava fazendo por mim e por você. Deus estava fazendo desde sempre e sempre será. A glória dele aparece quando o favor dele se manifesta, não é a gente. Aí a Bíblia vai dizer que o Elias chega e diz para ela: olha, faz o bolo. Aí ela diz: não, eu vou comer a última refeição, eu vou morrer. Eu sou um pouco assim, irmão, da roça, mas sou do centro. Eu já vi comida em fogão de lenha. O que você consegue cozinhar com 2 gravetos de... Você consegue fazer nada, irmão. Você não faz uma panela de arroz com 2 gravetos. Ou seja, o que ela vai preparar é tão pouco que 2 gravetos dá. Só que a Bíblia diz que Elias fala: nós vamos dividir. Ô glória, porque não é você, né, irmão? Nós vamos dividir. Irmão, você já viu gente que diz assim: ó, quando eu for rico vou ajudar todo mundo. Essa pessoa nunca vai ajudar ninguém. Sabe por quê? Porque quem quer fazer, faz daquilo que tem, faz daquilo que Deus já colocou na sua mão. É a coisa mais extraordinária. Generosidade não é dar do que sobra, é dar do que tem. Hoje no meu devocional eu estava lendo o texto onde Jesus está perante o gasofilácio, as pessoas entregando as ofertas. Aí uma viúva entrega 2 pequenas moedas, que a palavra vai dizer que equivalia a meio centavo. E o Senhor está dizendo: a maior oferta foi dessa menina. Sabe o que é, irmão? Deus olha o nosso coração. Deus olha para dentro da gente. Só que tem uma coisa: quando você trabalha nesse sentido, quando você se move nessa direção de confiar e fazer o que Ele está mandando, você vai ter colheita sobrenatural. Eu quero ler a Bíblia com você. E ela disse: nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha e uma barrica, e um pouco de azeite em um cântaro. Eis que estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para o meu filho, para que possamos disso comer e morrer. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a barrica de farinha, Elias está falando para ela,
a barrica de farinha não se consumirá, tampouco do cântaro de azeite faltará, até o dia que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Aleluia! Ei, irmão, Deus está dizendo para a viúva de Sarepta agora: pode ter seca para todo mundo, mas enquanto tiver seca lá, na sua casa não vai faltar. Em nome de Jesus, eu quero que você receba essa palavra. Pode acontecer no mundo, mas na tua casa não vai chegar, até que o dia que a chuva desça. Aí a Bíblia diz, irmão, que o azeite não se consumiu e a farinha tampouco. E comeram durante muitos dias. Olha, eu podia até terminar de pregar agora. Vamos terminar? Tá bom. Sou fácil. É porque a gente olha para o texto e tenta imaginar sempre feliz, no final feliz das coisas, não é? Então agora, bom, a viúva está comendo, o milagre está acontecendo, e está, a provisão vindo, que delícia! Só que a Bíblia diz que de um belo dia o filho fica doente, e fica tão doente que morre. Só que agora, irmão, Elias está num beco sem saída. O que eu vou fazer? Eu vim e ela me ofereceu provisão, e agora o filho dela morre. Será que ela vai pensar que sou eu? E ela pensa, ela chega a Elias e diz, olha, o que está acontecendo? Você chegou na minha casa, a farinha não acabou, o azeite não acabou, mas agora meu filho morreu. São os becos sem saídas da nossa vida. São aonde a nossa confiança é posta em xeque, porque a gente também consegue acostumar com provisão. Então vai ter um dia que a nossa fé pode ser testada de outra maneira, aonde a nossa fé vai ter que ser levada a um outro patamar. Aí a Bíblia diz que Elias sobe, tira todo mundo do quarto do menino, ora sobre ele 3 vezes. E a Bíblia diz que o Senhor ressuscitou o menino. Vocês estão acostumados a ver muita gente ressuscitar em Americana? Que ninguém deu muita moral, todo mundo, amém. Vou dizer de novo, Deus ressuscitou o menino. Como assim? Eu vou te explicar de um jeitinho um pouquinho melhor, talvez um pouquinho mais simples. A nossa fé, ela é testada de vários níveis, de várias formas. E uma das coisas que nós precisamos entender óbvio e de maneira rápida é sobre a presciência de Deus. O que é isso? Deus sabe de tudo o que aconteceu ontem, Deus sabe de tudo o que aconteceu hoje, e Deus sabe de tudo o que vai acontecer amanhã. Então veja bem, o seu amanhã para você é uma planilha, correto? Talvez o amanhã seu é um caderno de sonhos. Talvez o seu amanhã é o que foi planejado pela sua família sobre você. Agora, quando a gente entra na esfera do eterno, não é mais aquilo que você planeja, porque Ele já sabe todas as coisas. Então eu vou te dar uma palavra sobre isso. O que está acontecendo aqui é no dia que Deus estava permitindo Elias declarar sobre Gileade que a chuva iria cessar. Você não pode, talvez demore para acreditar nisso, mas é verdade. Deus já sabia da viúva de Sarepta. Lá no outro lado do deserto, lá em Sarepta, já tinha a viúva chegando nos últimos dias de comida dela dentro da sua casa. E Deus não só sabia que a comida iria acabar, como também sabia que o filho da viúva iria partir. E no dia que isso acontecesse, ela iria precisar de um profeta dentro de casa. Quando a gente entende a realidade do Evangelho, quando nós começamos a compreender a magnitude das coisas do Senhor, o nosso coração se enche de temor. E temor é diferente de medo. Temor é um respeito de maneira elevada, é uma honra sobrenatural,
Então nosso coração se enche de temor e não só confiamos em Deus, mas temos medo de não confiar nele. Eu quero dizer para você, à medida do momento que você começa a andar com Jesus, você vai começar a experimentar o sobrenatural dele em todas as esferas. Mas você só vive o sobrenatural quando você cria expectativas sobre o sobrenatural. Como assim, David? Simples, a maioria dos nossos planos tem o plano A e o plano B. Nenhum deles a gente sempre está contando com o sobrenatural. A gente sempre está tirando o sobrenatural da receita. A gente nunca quer que Deus faça alguma coisa. A gente sempre está dizendo, eu só vou fazer com aquilo que está na minha mão. Eu só vou fazer com aquilo que os meus olhos conseguem ver. Então deixa eu dar uma palavra de Deus sobre você, meu lindo. Nem sempre o que Deus tem para você já está na tua mão. Às vezes está na mão do outro, mas vai ser enviado para a sua. Mas você só vai viver se crer que o sobrenatural há de se manifestar. E essa é a questão, irmão. Tem muita gente que vive uma vida toda parada porque não acredita que Deus já preparou o lugar da provisão para onde está sendo enviado. Quantos planos de Deus frustrados na sua vida porque você não acredita que Ele tem poder para fazer de verdade? Quantas coisas, quantas portas que se abriram e você não quis entrar, porque se você entrasse você sabia que ia precisar do sobrenatural e você não acredita que Ele poderia manifestar daquela forma. Quantos planos sobrenaturais, irmão. Quantas vidas extraordinárias que foram substituídas por vidas ordinárias, porque não se lançaram em confiar no sobrenatural. Eu quero falar uma parada para você, irmão. À medida do tempo que você amadurece na fé, você fica também tendencioso a parar de contar com o sobrenatural e tentar viver aquilo que está na tua mão. Só que aí quando você amadurece, Deus vem dizer, eu preciso do menino que eu conheci, eu preciso do garoto que eu encontrei. E aí o teu coração começa a dizer a verdade, Senhor, o fato de eu saber alguma coisa não me torna dono do meu destino, não me torna dono do meu caminho. Aí o Senhor diz, então agora deixa eu fazer. Quando eu era menino, eu me lembro que quando eu comecei a pregar, eu tinha uns 22 anos, 23 anos, eu passei na frente de uma praça da minha cidade. Irmão, eu nunca fui normal. Eu tinha umas 5 mil pessoas que me seguiam, eu acho. E eu falei, eu vou fazer um evento na praça da cidade. A praça tinha acabado de inaugurar, não tinha um evento naquele lugar. Eu vou fazer um encontro. Fórmula 316, era um programa de rádio que eu tinha, mas era um programa de meia-noite. Então só tinha guarda que eu via. Irmão, eu fiz o evento, só que quando eu cheguei no evento com o cara do som olhou e falou assim, o gerador está onde? Falei, que gerador, senhor? Bom, porque toda a vida eu liguei a caixa de som na parede e ligou, né? Então eu não sabia que precisava de uma estrutura. Daí eu disse para ele, não sei, o que nós podemos fazer dele? Vamos achar uma tomada. Você não vai acreditar, irmão. Eu tinha um palco aqui, lá naquela parede tinha uma tomada debaixo do banheiro da praça. Ele falou assim, vamos colocar lá. Se funcionar o som, a gente deixa. E eu já estou aqui, ó, Senhor, faz um milagre, Senhor Jesus. Irmão, não tem a possibilidade de você sustentar um PA numa tomada. Tinha 2 PA, tinha 2 grave, era tudo baratinho. Era o que dava para pagar, eu consegui um patrocinador, alguém caiu no golpe junto comigo. Irmão, ele colocou na tomada e fez assim um som. E começou a funcionar. Aí eu me lembro que naquele dia eu fui para um programa de TV para falar porque eu era metido, sempre fui muito diferente, assim, doido. Cheguei no programa para falar do evento. Só que, irmão, eu não estava preparado, eu estava assim, tremendo de medo. E quem é crente antigo sabe que quando a gente vive algumas coisas, a gente sempre coloca a culpa do diabo, né? Não é verdade? Dá errado e fala assim, ó, o diabo se levantando aí, ó o inimigo. Não, é você que não fez direito, é você que às vezes não tem conhecimento sobre o assunto, ou é você que tropeçou sozinho. E eu já saí do programa de TV ruim, o evento ia acontecer, e um peso que eu dizia que era espiritual, mas na verdade era despreparo. E eu disse para minha mãe, mãe, ora por mim, que o inimigo está se levantando. Aí eu cheguei na praça da cidade. E aí eu me lembro de uma coisa. Havia uma nuvem de chuva em cima do palco. O cara do som me chamou e falou assim, Dave, eu não tenho capa para o som, e se chover, queima. E se queimar, você vai ter que pagar todo o som. É nesses momentos que você não tem o que fazer, sabe? O que é lógico a se fazer? Cancela o evento. Tira tudo. Tira da tomada. Sabe, deixa quieto, faz outro dia.
Só que quando a gente é menino, quando a gente está muito apaixonado pelo Senhor, a gente consegue acreditar em coisas que o tempo tenta roubar de nós. Eu pensei no meu espírito, se funcionou em uma tomada, é possível de eu orar e a chuva não cair. Aleluia. Liguei para minha mãe e falei: mãe, não sei o que a mãe está fazendo, mas para tudo e ora comigo, porque se cair chuva vai cancelar tudo, vai queimar e vai dar maior B.O. A minha mãe começou a orar, irmão, e eu daqui já levantei a mão e comecei: Jesus, faz a chuva parar, não deixa a chuva cair, Senhor, move essa nuvem de lugar. Aí eu orava e abria o olho. Aí eu orava mais um pouquinho: vai Deus, move, faz o teu milagre. Aí abriu o olho. Irmão, perante Jesus a nuvem foi fazendo assim, ó. Irmão, eu sei que tem gente que não acredita, fala: não acredito, o problema é seu. Eu vi, por isso creio com todo o meu coração. Aí, irmão, a nuvem saiu de cima do palco, ficou no canto. Aí o evento começou, eu tinha uma mensagem preparada, só que quando eu subi para pregar, eu olhei a nuvem no canto, eu disse: não vou pregar a mensagem que eu preparei. Mudei a mensagem, falei: o Deus que para a chuva, que move o céu, que move a terra, para que o plano dele aconteça de maneira perfeita na terra. É o Deus que se move em direção daqueles que creem, o Deus que se move em direção daqueles que confiam de todo o coração. Aí, irmão, eu preguei, fiz apelo, tinha umas 50 pessoas, alguma coisa, ela aceitou Jesus. Não me lembro, porque faz tempo. Só me lembro disso aqui, irmão. Eu entrei no meu Uno, missão cumprida. Fechei a porta do Uno, olhei para o para-brisa, a chuva despencou, irmão. Irmão, eu só pensei uma coisa na hora: Senhor, será que o homem já guardou o som? Eu liguei para o homem do som e falei: querido, só me disse uma coisa, diz que você já guardou o som. Ele falou: rapaz, você não vai acreditar, quando a última caixa entrou no carro, a chuva desabou. Eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aí chegou um dia que Deus disse para Elias: volta para Gileade, chegou a hora. Elias é vida louca, irmão. Vou resumir a história para você. Elias chega em Gileade, procura por Acabe. Ninguém quer que Acabe veja ele, porque se vê vai matar ele. E todo mundo gostava do Elias, só que sabia que o Elias estava na mira do Acabe. Aí conseguiram fazer encontrar o Acabe. O Acabe levou ele, teve um encontro com os profetas de Baal. Eu quero que você lembre, você sabe de tudo isso, você é bom de escola dominical. Aí, irmão, veio os profetas de Baal, e os Baal, o profeta de Baal, do tal do Baal, é o tal da chuva e da fertilidade. E aí estavam tudo ferido, o ego ferido. Aí Deus falou através do Elias. Elias falou para o povo: então pede para que mande fogo do céu, sem chuva vocês não conseguem. Ai, quem tem fé é sinistro, né, irmão? A gente faz umas coisas que não precisava. Irmão, por que fogo? Só faz chover e vai embora. Aí a Bíblia está todos os profetas de Baal, fala: vai Baal, manda fogo. E Baal não ouve, porque Baal não existe. Porque só existe um caminho, só existe uma porta, só existe uma salvação, só existe um pão da vida, só existe Ele, o caminho, a verdade e a vida. Não adianta você correr para qualquer outro lugar, é só Ele que tem o poder para fazer. Aí a Bíblia vai dizer que os profetas não conseguiram. Elias mandou jogar água sobre o altar do sacrifício e orou. A Bíblia diz que o fogo desceu, consumiu tudo, o pau torou. E a Bíblia diz que os profetas de Baal falaram: ai meu Deus do céu, e foram correr. Aí a Bíblia diz que Elias pegou, matou todo mundo. Só vai piorando agora, parece, né, irmão? Matou geral, irmão, não sobrou um. Acabe tudo ferido, ego ferido. Aí a Bíblia vai dizer que Elias falou: agora é a hora da chuva.
mandou o servo de Acabe: sobe para ver no monte. Aí o servo subiu uma vez, não tinha nada. Elias de joelho no chão, joelho no chão, cabeça no meio das pernas, dizendo: vai chover, está chegando a hora. Sobe de novo o servo: olha, não tem nada. Desce. Sobe de novo o servo: não tem nada. Dizia: não tem nada lá, não tem uma nuvem, não tem nada. Sobe de novo. 4, 5, 6. Quando chegou a 7ª vez que ele subiu no monte, olhou: eis que vejo uma pequena nuvem, no tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que a chuva vai descer. Ele disse para Acabe: Acabe, prepara o teu cavalo e saia antes que a chuva te alcance. A chuva desceu na terra, e esse é o final da história. E eu tenho 7 minutos e 53 para terminar. E nós chegamos ao final da história. E eu não sei se você é igual eu, mas eu tenho um problema quando eu assisto filme, irmão. Eu queria ver mais. Vocês são assim também? Você assiste um filme de romance, ai, confusão, aí ninguém quer mais ninguém, ai, não te amo, ó céu, ó vida, ó azar, sofrimento, 58 minutos de sofrimento, 1h10. Quando tiver faltando 10 minutos, aí se apaixona de novo, ai, te amo. Aí, irmão, o filme acaba, eu sempre fico assim: meu Deus, eu passei uns 50 minutos aqui. Eu queria ver eles casando, eu queria ver eles na lua de mel, eu queria ver os filhos indo pro colégio, eu queria ver o pós-crédito, você está entendendo? Eu queria ver o que acontece depois. Agora, sabe qual que é o bom da palavra? É que tudo que começa aqui não terminou aqui. Está acontecendo um filme na sua casa, na sua história, é em você, irmão. Começou em Elias, mas agora é a vez sua, é a nossa vez de viver o sobrenatural. Agora, qual é a parada? É que a gente precisa deixar ele entrar. E eu sou um evangelista, irmão. Eu não posso deixar de fazer o que eu vim fazer aqui. É porque só existe uma forma de viver o sobrenatural: é quando Jesus entra dentro de nós. Porque até para ter fé, a gente precisa dele. Você acredita? A fé é um dom do Senhor. Você sabia que a gente precisa de Deus para perdoar, a gente precisa de Deus para se arrepender, a gente precisa do Senhor para tudo. Só que aí tem um texto na Bíblia que diz: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Sabe qual que é o maior desafio como evangelista? Porque veja, eu trabalho com pacotes. É tipo uma pirâmide. Eu indico você indica mais 2 indicam mais 4, e a gente vai crescendo assim, amém? Só que tem um negócio: ninguém paga nada para entrar. Como assim, Dave? Para ser salvo não tem que pagar nada? Mas eu me inscrevi para vir aqui. Não, irmão, pagou para sentar mesmo. Um monte de gente viajando, uma equipe, você só pagou para o avião, caro. Agora para salvação não paga nada, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário. Você acredita? Agora, sabe qual que é a neura das pessoas? Meu Deus, eu vou ter que mudar muito para tomar essa decisão. E disse: um dia que eu for bom, eu vou. Você nunca vai ser, filho. Aliás, você é ruim. Pode até dizer para a pessoa que está do teu lado aí: fala, você é ruim. Aproveita, fala para a esposa, você está dentro de uma palavra. Fala, tá vendo aí, ó, Deus trazendo a confirmação. O evangelho não é para os bons, irmão. O evangelho é para quem admite que é ruim. O evangelho é para quem reconhece as suas mazelas. Aí, irmão, eu sempre tenho que dizer: não precisa mudar nada para encontrar-se com o Eterno. Você não precisa mudar nada para Ele entrar no teu coração. Aí você está falando assim: ai meu Deus, então eu não vou ter que mudar nada. Não, bebê, calma. Isso é o começo, tem as letrinhas pequenininhas do contrato. As grandes é: vem do jeitinho que você tá. Aí você vai assim: que delícia! Só que aí quando você chega, a Bíblia diz que o Senhor Jesus entra dentro de você e uma faxina começa de dentro para fora. Você não vai conseguir ir mais aonde você ia, você não vai conseguir mais falar o que você falava. Você vai mudar relacionamento, vai mudar de decisões, vai mudar escolhas, tudo novo. Então, lindo, para tomar decisão não muda nada, mas depois você precisa saber: o poder do evangelho é a mudança completa que o homem precisa. É o poder de Deus para mudar a vida do homem. Mas David, mas eu acredito em Jesus. Então tá bom, então continue acreditando. A palavra certa é: eu vivo Cristo. Irmão, Jesus não é um momento, não é um encontro, não é um arrepio, é um lifestyle.
O Evangelho é pleno e completo. A Bíblia sim é toda a palavra do Eterno sobre mim e sobre você. Você não pode viver uma parte do Evangelho e excluir outra. Ou você vive tudo ou você não vive nada. Então lindo, para você que acredita em mais um monte de coisa, o dia que você conhecer Jesus de verdade, a primeira coisa que você vai descobrir é que nunca precisou de nada, porque tudo que a gente precisa tem em Jesus. Diz com a boquinha linda que Jesus te deu, diga: Jesus é suficiente. Fala para o irmão de Áries que está perto de você aí, o irmão de Aquário, de Gêmeos. Ai, irmão, me dá uma agonia, cristão sagitariano. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu aprendi um negócio. Eu respeito todo mundo. Eu trato com amor todas as pessoas. Mas às vezes as pessoas não entendem que a gente é do time de Jesus, né? Então Jesus é só exclusivo, ele não trabalha com divisão. Mas as pessoas chegam para mim e dizem: qual é o teu signo? Eu falo Áries. A pessoa: oh meu Deus, então você é isso, aquilo. Eu falo: não, eu não sou. Ela falou: mas os astros e as estrelas dizem. Não, mas o Deus que eu sirvo criou os astros, criou as estrelas. Então eu não preciso consultar a obra se eu tenho acesso ao Criador de todas as coisas. Você entende? Não é sobre o que você não pode, é o que você não precisa. Irmão, deixa eu avacalhar com a tua agenda. Deixa eu avacalhar com a tua agenda. Você veio aqui hoje, mas está preparado para o carnaval. Está com a roupa separada. Não vai. Oh. E não é nem porque você não quer, é porque você não precisa. Porque se tem uma festa da carne esperando você lá fora, quando o Evangelho entra dentro de você, você vai descobrir que o que mais precisava na vida já está dentro de você. Então, irmão, você veio no lugar errado hoje. Ai, se eu soubesse não vinha. Por isso que você não sabia. Irmão, Deus é poderoso. Deus fez tudo acontecer. Você não veio porque quis, irmão. Você foi atraído. Tá cheio de gente que não queria estar aqui. O amigo obrigou, a esposa obrigou. A esposa falou: pente o cabelinho e vai. Senão não haverá colheita no arraial esse final de semana. Você veio debaixo de uma ameaça aqui, irmão, mas não foi, você entende? Você está aqui, mas foi o Senhor que atraiu você. A decisão é sua. Quer viver o 2024 novo? Algo novo? Então faz algo novo. Toma a decisão, entrega de verdade. Diz: Jesus, chega. Cansei de viver sozinho, cansei de decidir sozinho. Eu sei que eu sou o pecador que o Senhor foi para a cruz para salvar. Aleluia. E a segunda pergunta é para você que já foi do time. Já andamos junto. Já foi do Xeribe Canta, do aleluia. Mas daí ficou frio, foi embora, desistiu de tudo. Mas entrou aqui hoje pensando: nossa, vou lá pro show. Não era. Aí entrou, a luz apagou, o negão começou a cantar. Aí você já... esse negão não estava combinado. Aí começou a tocar música e você sabe que o que está sentindo é saudade. Então deixa eu te falar, lindo, não briga contra, só volta para Ele, porque a saudade dele é muito maior do que a sua de você. Amém? 17 segundos. Se você quer tomar decisão, você vai levantar a mão no 3. Assim, no seco, no seco. Sem ameaça? Não vou ameaçar. Sem promessa? Também não vou prometer. Porque não é sobre o que Ele vai fazer, é sobre o que Ele já fez na cruz do Calvário por mim e por você. A decisão é sua. Quer viver algo novo? Se a decisão sua é sim, e você entende a profundidade da escolha, você vai levantar a mão no 3. 1, 2, 3. Levante a mão. Não, levanta, baixa, muita gente. Não. Vocês entenderam errado. Capaz, irmão. Imagina, nem tem lugar no céu para todo mundo. Eu vou ter que fazer zoneamento. Vai todo mundo de americana? Vai ficar o quê? Não, irmão, você entendeu errado. Não pode. Quando é muita gente, eu faço double check. Prova real. Alguém entendeu? Black Friday. Não, irmão, eu estou convidando você para morrer. Como assim? O Evangelho é isso. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Pensa bem, sua vida nunca vai ser a mesma, nunca mais. Você está no sal, irmão, porque você foi marcado.
você primeiro já é inesculpável, porque a palavra já te alcançou. Você nunca vai poder dizer que não sabia. E tem uma segunda coisa, irmão: depois que você entra, você não consegue mais sair. Você já viu, irmão, que todo crente que desvia é estranho? Você já viu os crentes que desviam e vai para o mundão? Ele não serve mais nem para o mundão e nem para o povo dos crentes. O povo do mundão não aceita, porque viu ele fazendo negócio para Jesus. Aí o povo de Jesus olha e diz: ah, que absurdo. Irmão, a gente não serve para desviar mais não, irmão. Acabou, você vai se esconder no final do planeta Terra. Deus vai levantar uma irmãzinha do ciclo de oração, que vai pegar você e vai dizer assim: ei querido, tem uma palavra sobre você. Você não vai conseguir escapar, Deus tem um plano sobre a sua vida. Então lindo, pensa bem, pensa bem, pensa bem. Pensa bem, porque amanhã de manhã, quando você acordar, o teu caráter vai bater na porta do teu coração e vai dizer: você não é mais o mesmo. Você declarou, você decidiu, então agora não é mais você que manda. Abre mão de uma vez por todas. Porque não adianta você decidir hoje no calor da emoção e amanhã esquecer. A sua vida não vai mudar em nada, a sua família não vai ser transformada. Agora, se você acordar amanhã com um coração cheio da presença do Espírito Santo, dizendo: eu não quero só ouvir, eu quero viver, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. A vida dos teus filhos nunca mais serão as mesmas. E de geração em geração a bênção os seguirá. Você pode dar um glória a Deus por isso?